Fala aí, trader, vamos falar um pouquinho sobre qual é o risco de você investir no mercado de ações, né? Muitas pessoas perguntam, cara, mas o mercado de ações é arriscado? Qual é o risco disso? O que eu posso estar... eu posso perder meu dinheiro todo? Como é que isso... O que acontece no mercado de ações? Vamos tentar desmistificar isso? Primeiro, antes de explicar para você se o mercado de ações tem risco, eu tenho que falar para você sobre os riscos que a literatura fala. Quais são os riscos que a literatura fala? Primeiro, é o risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e risco operacional, beleza? Esses são os 4 tipos de risco que hoje a literatura ela fala sobre os riscos atualmente dados no mercado. Então vamos lá, primeiro, risco de mercado. O que é o risco de mercado? O risco de mercado está associado, né, à função dos preços do ativo. Então, a volatilidade de preços, isso existe em bolsa? Existe a volatilidade dos preços em bolsa? Beleza, isso existe. O ativo ele pode estar hoje a R$10, pode ir a 12, voltar a 8 e ficar trabalhando com um nível de volatilidade muito grande. Então, em bolsa, existe esse tipo de risco, o risco de mercado, que é natural em qualquer tipo de operação que você vai fazer. Você compra um imóvel, você tem o risco de mercado, de oscilar de preço. Se você compra um carro, você tem um risco de oscilar de preço. Na hora que você vai comercializar ele, depende da negociação, enfim, existe esse tipo de trabalho. Risco de crédito. Existe risco de crédito na Bolsa de Valores? Bem, para todo ativo que você compra, se você tiver comprado em qualquer tipo de papel ou vendido em qualquer tipo de papel, sempre tem uma contraparte. Por exemplo, você está comprado um papel, você vai olhar no book de ofertas, do outro lado do book de ofertas você tem um financeiro, o dinheiro. Então, na hora que você casa a operação e fecha a operação, se está comprado, você vende para alguém que tem dinheiro, ou você está vendido, você compra de alguém que tem a ação, esse risco de crédito ele deixa de existir quando você encerra a operação, quando você comprou o papel, comprou o ativo e executou a sua venda. Então, se você comprou o ativo e executou a venda, não existe mais risco de crédito ali, porque a contraparte ali tem que estar com o dinheiro na conta corrente dele lá na sua corretora, no seu banco. Então, quando você fecha a operação realmente, não existe o risco de crédito. O que pode acontecer é o seguinte, você pegar um ativo que tenha baixa liquidez, que tenha baixa negociação e você não tenha vendedor, não tenha comprador para suas ações. E aí sim, você corre no risco de liquidez e não de crédito. Então, por quê? Quando você compra um papel, lá no book de ofertas, você tem lá os vendedores. Então, você tem um dinheiro, está na sua conta corrente, você só pode comprar se você tiver dinheiro. E quando você vende para alguém que só pode comprar se tiver dinheiro. Então, quando você vende para uma pessoa, aquela pessoa só vai comprar de você se ela tiver dinheiro na conta corrente dela. Então, o risco de crédito ali é minimizado. Você só vai ter risco de crédito caso você tenha um ativo que tenha um baixo nível de liquidez, que não é risco de crédito. Aí entra no risco de liquidez da operação. Então, no risco de liquidez é quando você opera ou está investindo ou está comprando uma participação societária de uma empresa que tenha um nível de liquidez muito baixo. E aí sim, você pode ter um problema com risco de liquidez. Agora, quando a gente está falando de operacional, o risco operacional que a gente tem em bolsa, qual o risco operacional que você tem em bolsa? O risco operacional é da tua corretora, da tua DTVM, da tua distribuidora que está operando na tua contraparte, onde você é cliente daquela corretora e você pode ter um problema operacional. Você lançou uma ordem, a ordem não foi, você mandou uma compra, a compra não foi executada, mandou uma venda, a venda não foi executada. Então, em bolsa de valores, você pode ter o risco operacional. Então, esse risco aqui existe. Então, quais são os riscos que você pode ter em bolsa de valores? Você pode ter o risco operacional, que não é risco da ação, é risco da corretora que você está operando. Você pode ter o risco de liquidez, se você operar num ativo, se você estiver investindo num papel que ele tenha um baixo nível de liquidez, você pode ter um problema de quê? Risco de mercado? Da volatilidade? Sim, você pode ter um risco de mercado, de volatilidade. O papel pode oscilar realmente.
E risco de crédito? Não, quando você fecha a operação, aquele comprador que está na outra ponta, ele tem que ter o dinheiro na corretora. Então, o seu risco de crédito ali não existe, ele é mitigado, entendeu? Então, nesse movimento ele não é. Quando ele não tem, você não tem ali ativos, compradores por teu papel, não é risco de crédito, é risco de liquidez, beleza? E aí, como é que você organiza a tua carteira para você mitigar os seus riscos, né? Para você diminuir o risco? Porque a gente pergunta assim, pô, qual o risco de investir em ações? Se você tiver uma diversificação na carteira, você diminui o teu risco de mercado, você diminui o teu risco de liquidez, porque esses dois aqui são os principais riscos que você pode correr, porque o risco operacional nada mais é do que o risco da TVM que você está operando, da corretora que você está operando. Então, o risco na plataforma, no sistema daquela corretora, daquele banco, e não um risco do mercado de ações, tá ok? Quais os dois riscos do mercado de ações? Risco de mercado e risco de liquidez. De mercado é a volatilidade de preço e de liquidez é você não ter a contraparte para comprar os seus ativos quando você quiser vender. Então, para você diminuir esse risco, você tem que ter uma organização da sua carteira de investimentos, uma organização da sua aquisição de participação societária. Como é que você pode isso? Trabalhando a composição da sua carteira, ok? Como é a composição da sua carteira? É falando assim, poxa, eu vou investir, vou diversificar, ok? A composição está alocada dentro da diversificação. Eu vou fazer uma diversificação em setores. Eu vou trabalhar em 3 setores distintos, por exemplo. Aqui não estou indicando vocês fazerem isso, tá? Eu estou só exemplificando. Então, 3 ou 5 setores. Então, eu vou operar aqui de 3 a 5 setores distintos no mercado. Então, aqui eu vou botar aqui segmentos, né? Vou botar SEG, só para abreviação. Então, eu estou operando aqui de 3 a 5 segmentos distintos. E aí eu consigo fazer uma diversificação. Dentro desses 3 a 5 segmentos, eu vou fazer uma composição da minha carteira, aonde eu vou pegar nos segmentos, por exemplo, eu vou trabalhar varejo, eu vou trabalhar celulose e papel, eu vou trabalhar bancos. Então, estou em 3 setores. Eu estou em 3 segmentos da economia. Estou no segmento bancário, ok? Eu estou no segmento de celulose e papel. E estou no segmento de, por exemplo, energia elétrica. Estou em 3 segmentos diferentes. Então, nesses 3 segmentos diferentes, eu vou fazer uma composição da minha carteira. Essa composição eu posso botar o quê? 1 ativo, 2 ativos, 3 ativos. Quanto mais ativos eu colocar dentro do mesmo setor, eu estou aumentando o meu risco de mercado. Então, o que você tem que fazer na tua diversificação e na composição da carteira? Verificar dentro dos segmentos qual é a empresa que está mais bem posicionada, de acordo com análise de balanço, de acordo com uma base de fundamentos, verificar a possibilidade de retorno daquela empresa para você fazer uma composição adequada dentro da sua diversificação. E aí entra o que? A ponderação. Quantos por cento, qual percentual da sua carteira, qual a percentagem da sua carteira, aonde você vai alocar para cada segmento. E aí vira uma coisa mais, uma decisão empresarial do que uma decisão de investimentos. Se você acha que um determinado segmento da economia você pode colocar uma ponderação um pouco maior do que outro, você faz essa balança, você trabalha essa balança, mas é uma decisão sua, somente sua. Não é uma decisão de um agente de investimentos, não é uma decisão de um gerente bancário, de um analista, de um gestor. É uma decisão que você tem que olhar para aquele mercado e falar o seguinte, poxa, nesse segmento, se eu estou trabalhando 3 segmentos distintos, por exemplo, energia elétrica, vou botar aqui energia elétrica, eu estou operando segmento bancário, ok? Estou operando segmento bancário e estou operando energia elétrica e celulose. Vou botar aqui, celulose. Eu estou operando celulose. Então eu estou operando aqui, ó, 3 segmentos. Aí dentro desses 3 segmentos, vamos dizer, poxa, eu acho que o segmento bancário, o segmento de energia elétrica, por exemplo, é o segmento mais seguro. Então eu vou colocar uma ponderação nesse segmento de energia elétrica de 40% da minha carteira. Ah, no segmento bancário também eu acho um segmento um pouco mais seguro, um pouco mais tal. Eu vou colocar aqui 30% da minha carteira, ou 40% também. E depois aqui embaixo, então 40, 70, eu vou colocar mais 30% no segmento de celulose. Estou dando só um exemplo, uma forma de você ponderar. Quando você faz essa diversificação,
compõe a sua carteira dentro de cada segmento com uma composição de uma ou duas empresas, aí uma decisão mais empresarial, porque você não adianta botar empresas concorrentes. Você, por exemplo, uma empresa de energia elétrica que opera em Minas Gerais. Você vai pegar aquela empresa e vai fazer a alocação. Depois você compra, aloca uma outra empresa no mesmo segmento também de Minas Gerais, no mesmo estado. Faz sentido ou faz mais sentido você pegar uma empresa de outro estado para você conseguir ter, não concorrentes, mas empresas que trabalham no mesmo setor, mas em áreas diferentes, em estados diferentes. Bancário, você vai pegar aqui duas empresas bancárias. Por quê? Por que você vai pegar duas empresas bancárias? Por que você não pega uma só? Então, essas perguntas você tem que se fazer. Você tem que se perguntar, por que eu vou estar comprando 3 empresas bancárias? Faz sentido eu ter na minha carteira 3 empresas bancárias? É interessante? Então, empresa de celulose. Poxa, por que eu vou ter 2, 3, 4 empresas de celulose? Por que não uma? Por que não 2? Então, essas perguntas você tem que se fazer. Porque se a empresa da celulose, ela trabalha, beleza, fazendo exportação para quais países? Então, a empresa A faz exportação para esses 3 países. A empresa B faz para esses 4 países. Aí, faz sentido, porque eu estou operando mercados diferentes. Eu estou comprando negócios que operam em mercados distintos. Agora, se eu comprar uma mesma empresa que opera no mesmo mercado, concorda comigo, se aquele mercado consumidor lá na frente não fizer nenhuma aquisição, não fizer nenhum trabalho de importação das empresas brasileiras, isso não pode acarretar um prejuízo? Isso não pode acarretar um prejuízo para as duas empresas? E aí o segmento e a ponderação que você pode ter um problema? Então, na hora que você for fazer a organização da sua carteira, para você diminuir o seu risco de mercado e o seu risco de liquidez, é muito importante você começar pela diversificação, escolhendo os setores que você quer investir, depois compor essa diversificação em cima de cada segmento das empresas que você está querendo colocar e depois fazer uma ponderação. Como você vai ponderar isso? Aí você tem que fazer uma análise empresarial, de negócio. Poxa, eu vou comprar aqui uma participação dessa empresa de X%, nessa outra aqui eu vou comprar um pouco menos. E aí você vai fazendo um ajuste, uma alocação mais eficiente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Depois a gente vai falar um pouquinho no próximo sobre a parte o risco de investir em ações, você fazendo operações de swing trade, né? A pessoa que quer operar no menos prazo. Aqui a gente está falando um cara que está querendo se posicionar. Então no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre operações de mais curto prazo, como você pode mitigar esse risco fazendo uma estrutura de posição. Eu vou entrar, compro um ativo, boto um stop gain lá em cima e boto um stop loss aqui embaixo. Como eu vou ponderar esse tipo de stop loss em cima de cada operação? Como é que eu posso ter um racional para poder melhorar a minha performance no longo prazo? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários para poder a gente ir respondendo e ir verificando qual tipo de demanda que você está querendo aqui no canal, tá bom? Grande abraço, ótimas operações e até a próxima semana. Tchau, tchau.